Boa noite. No programa de hoje, vamos falar da inclusão social da terceira idade. Será que eles estão devidamente inclusos na sociedade? Os direitos dos idosos são respeitados? E você, como trata os mais velhos? Está no ar o Uninove Entrevista. Nosso convidado desta noite é o monitor de esportes do SESC Consolação, graduado em Educação Física pela Universidade de São Paulo e mestre em Gerontologia Social pela PUC de São Paulo, Ricardo Silvestre. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Roberto. Ricardo, gerontologia social é uma palavra um pouco desconhecida, né? Nós estamos acostumados a falar de geriatria, que trata, é uma especialidade médica que trata das doenças dos idosos. E gerontologia social, como que funciona? Legal, uma boa pergunta, porque realmente as pessoas fazem uma confusão muito grande. A geriatria, ela já tem muito tempo, as pessoas, os médicos, eles que se importavam com os idosos, acabavam buscando uma especialidade. Hoje nós temos aproximadamente no Brasil 1.000 geriatras, é um número muito baixo. Outras áreas da saúde, como a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, estão também conseguindo a especialização em geriatria, porém, ela é muito específica das patologias. A gerontologia, ela é estudo do processo de envelhecimento. Ela é mais ampla. Ela tem não apenas o aspecto biológico, mas também o aspecto social, o aspecto psicológico. Então, o que nós percebemos é a possibilidade de completar. É uma complementação do que antes ficava só na geriatria. E por que você optou por essa área? Porque a minha formação básica, ela é na área da biologia, a educação física extremamente biológica. E faltava alguma coisa para conhecer mais pessoas, conhecer realmente sobre o ser humano, não apenas no aspecto biológico. A oportunidade que eu tive de buscar o conhecimento mais amplo, ou seja, o aspecto não apenas biológico, mas social, psicológico, na gerontologia foi uma grande oportunidade. E isso acabou despontando esse interesse. E de que forma você acha que a gerontologia pode prevenir doenças? No momento em que a gerontologia consegue se colocar em prática, e ela for difundida realmente, e nós tivermos políticas públicas, como, por exemplo, a possibilidade que as pessoas, desde o momento, não apenas quando ele estiver idoso, mas como um adolescente, como um jovem, como um adulto, tiver uma preocupação de como ele vai envelhecer, ele começar a pensar nessa qualidade de vida de uma maneira total, com uma alimentação mais adequada, prática regular de atividade física, diminuir os hábitos nocivos, como cigarro, bebida alcoólica, ter melhores noites de sono. Tudo isso vai contribuir lá na frente para a saúde desse idoso. Ok. Respeito aos idosos. Será que os jovens estão respeitando os mais velhos? Veja o que os psicólogos dizem sobre a relação entre jovens e idosos. Os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da população total do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com base no censo do ano 2000. O Instituto considera idosa as pessoas com 60 anos ou mais, mesmo limite de idade considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Em uma década, o número de idosos no Brasil cresceu 17%. O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Mas será que nossos jovens estão respeitando os idosos como eles merecem? Você respeita o idoso? Respeito. Você já viu alguém desrespeitando o idoso? Já algumas situações no dia a dia, principalmente no metrô, a gente presencia algumas pessoas que não respeitam o lugar de idoso e etc, principalmente na rua. Faço a minha parte. Se eu estou no lugar, eu levanto e dou o lugar. Respeito sim. Quando eu estou
fora do meu horário de serviço, eu nem faço nada, cada um com sua consciência, né? Mas durante o expediente, eu trabalho no metrô, algumas vezes a gente tem que abordar, né? Para ser respeitado, você tem que respeitar. Se eu for respeitado, eu respeito com certeza. Não, nunca presenciei essa cena não, só na televisão mesmo, em documentários. Depende do nível de desrespeito, né? Se fosse alguma besteirinha, do tipo não levantar, lógico, não ia fazer nada, né? Mas se fosse uma agressão, uma coisa assim, algo que eu pudesse ajudar, aí ia ser diferente, né? E a psicologia, o que diz sobre esse avanço na área da saúde? E a gente pode tentar pensar assim também, né? Que o jovem, muitas vezes, ele não tem um referencial de um idoso, sei lá, um referencial de um idoso respeitável na sua construção cultural, né? A gente liga a televisão, os padrões são de jovens e adolescentes, os produtos ligados para jovem, todos eles, nenhum, aliás, né, fazem alusão à questão do idoso, né? Então a gente pode associar com a gente pode dizer que hoje em dia, por conta de uma questão cultural, por conta de uma questão demográfica e por conta de uma questão até mesmo econômica, né? A gente pode dizer que esse preconceito, ou esse estranhamento, ou muitas vezes uma má atitude do jovem em relação ao idoso, tem a ver, sim, com falta de experiência com esse idoso e com uma falta de projeção de si mesmo como um idoso no futuro. Ricardo, a população adulta, os jovens no geral, assim, como eles encaram os idosos? Como que eles têm esse vínculo com os idosos? Tá. Existe um preconceito muito grande. Basta ver se você pedir por uma criança ou um jovem imitar um idoso, ele vai se curvar, vai começar a andar devagar, vai começar a tossir, vai falar de uma maneira mais lenta, com dificuldade. Então, é carregado de preconceito. Isso vem, por exemplo... isso é uma cultura, basta você ver no metrô, no ônibus, o assento reservado tem o desenho do adolescente, da mulher com bebê, tem do deficiente, tem do idoso. O idoso é um bonequinho curvado. Então isso já gera um preconceito. Então é cultural, realmente, e tem que ser mudado. É um papel da gerontologia fazer com que isso mude. Brigar para isso mudar. E agora, olhando pelo outro lado, você acha que os idosos, eles têm reivindicado seus direitos? Você acha que eles têm algum tipo de espaço para fazer essa reivindicação? Espaço tem, porque os idosos hoje têm uma força muito grande, se eles fossem articulados, mas não são. A percepção que os idosos têm, as pesquisas acabam mostrando, é que eles estão bastante satisfeitos com a condição em que estão. Isso gera uma menor busca por conquistas. Algumas pesquisas mostraram que a população brasileira idosa conhece e já ouviu falar do Estatuto do Idoso. Porém, apenas 3, 4% leu o Estatuto do Idoso. Ricardo, você acha que os idosos têm reivindicado seus direitos? Você acha que eles têm algum tipo de espaço para fazer isso? Espaço eles têm, mas as reivindicações são precárias. Nós temos pequenos grupos que buscam seus direitos. Porém, se nós pensarmos que poucos conhecem e tiveram um acesso direto e ler o Estatuto do Idoso, que daria base para eles fazerem essas reivindicações, nós entendemos o quadro de poucas solicitações por parte dos próprios idosos. Sem contar que grande parte deles estão satisfeitos com a vida que têm. Estão acomodados, no caso. Eu não diria acomodado, mas grande parte acredita que aquilo é realmente o que eles podem conseguir ter. Isso tem a ver com fator social, diferença de classes? Em parte, sim. Ele passa muito pela questão da educação. As crianças precisariam começar hoje a conhecer sobre envelhecimento para passar a respeitar os idosos, apoiar os idosos nas suas reivindicações, assim as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, numa sequência em que isso desse continuidade, que nós não temos. E veja no próximo bloco, a cidadania na terceira idade, o voto e o mercado de trabalho.